Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esta é mais uma edição do programa OAB Nacional, edição especial retrospectiva. Você, claro, é o nosso convidado. Já estamos no ar. No programa de hoje, nós vamos relembrar alguns dos principais eventos das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil espalhadas pelo país. Eu destaco inicialmente o debate voltado ao direito hospitalar realizado pela OAB da Bahia por meio da subseção de Itabuna. Acompanhe. Vou dizer como foi aqui, né, a experiência que eu tenho. Não tinha, né, por muito tempo não teve um jurídico interno, né, uma pessoa que fique aqui o tempo todo. Começou a sentir a necessidade, foi quando que é a gestora do setor veio e começou a fazer esse trabalho. Mas mesmo quando eu cheguei, eu já estou aqui há 4 anos, quando falava assim, doutora Nayara, vai para a reunião, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Né? Confusão, meu Deus, e agora? Eu vou levar, vão levar um puxão de orelha, o que vai ser de mim? E eles ficavam apreensivos, tanto os colaboradores, inclusive quando a gente ia para a reunião de acolhimento. Nossa, que foi? Eu precisava trazer advogado? Né? Foi bem difícil um trabalho, porque é cultural. Advogado só vem para resolver problema e colocar processo. Ponto. Isso é uma cultura que, por isso que eu digo que a gente tem que mudar um pouco do que a gente fala. Com o tempo, com esse trabalho da gente ir de setor em setor, explicando e treinando, foi trabalho braçal mesmo. Eles começaram a entender. Tanto que hoje em dia eu digo que nada eles fazem sem poder ligar aqui no ramal. Tá certo, posso fazer, pede um e-mail, um parecer, alguma coisa, por quê? Porque eles entenderam a nossa função aqui. Então a gente saiu do bombeiro, né, de só apagar o incêndio, e começou a fazer um trabalho real mesmo, de prevenção. Então, assim, claro que para muita gente isso é uma novidade. Nem tanto, aqui em Belém, por exemplo, nem tantos hospitais têm um jurídico interno. Mas os que têm já também tiveram o mesmo processo de entender que a gente não está lá para arrumar confusão, e sim que a gente está lá para ajudar. Que é tipo, a gente está de mão dada com vocês mesmo aqui e a gente vai conseguir ajudar vocês a resolverem seus problemas. O objetivo do nosso projeto inicial é mostrar o que o direito médico tem de diferente para todos os advogados, para a comunidade de um modo geral. Então, a gente já conseguiu atingir esse ponto. E o segundo ponto importantíssimo é a necessidade de desenvolver outras habilidades. Então, eu também vivo isso, dessa questão da gestão, das ferramentas de gestão no dia a dia. E a senhora trouxe, assim, uns conceitos bastante interessantes. O primeiro dele é que os advogados têm muita dificuldade de entender a questão dos processos, sem ser um processo judicial, mas do processo como fluxo, como funcionamento, entender que um hospital, uma clínica ou qualquer outra empresa é uma estrutura viva, que não adianta só aquele momento inicial e você não conhecer realmente, não estar ali convivendo, conhecendo todas as questões do funcionamento, que são justamente os processos, né? Dentro da LGPD a gente está trabalhando isso o tempo inteiro, a gente tem que conhecer, no caso específico, da questão dos processos que estão relacionados a dados pessoais, né? Quando se trata do direito hospitalar, você tem que conhecer de uma forma mais abrangente. Você vai conhecer não só focado para a questão dos dados pessoais, mas é importante a questão do estipular prazos, então você utilizar metodologias de gestão que a maioria dos nossos colegas não estão habituados. Então, hoje a gente sabe o que é um ciclo PDCA, o que é o ciclo W, né, 2H, e outras ferramentas que são importantes para até uma gestão do próprio escritório, talvez poderia já utilizar, mas que não se é ensinado isso na sua formação. E quando a gente se depara com a situação de assumir um trabalho desse dentro de um direito hospitalar, que você se depara com a gestão e foi formado apenas por contencioso, realmente vai ter essa dificuldade
A OAB de Cuiabá, em Mato Grosso, planejou e realizou um curso de qualificação para profissionais que atuam no enfrentamento à violência doméstica. A iniciativa contou com especialistas no assunto. Esse curso de capacitação envolvendo a aplicação da Lei Maria da Penha, destinado ou priorizando aí os profissionais que atuam na área, advogados, magistrados, servidores, policiais. Então eu tenho certeza que a gente vai poder extrair daí muito conhecimento, muita informação e contribuir naquilo que a gente sempre busca, que é a redução da violência doméstica. É muito importante para trazer esses temas atuais e, ao mesmo tempo, não só capacitar pessoas para que outras pessoas possam também adentrar nessa área, como despertar ali o interesse para que as pessoas possam melhorar o seu atendimento, melhorar o seu conhecimento na área específica do tratamento com a mulher. Nós temos hoje um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que deve obrigatoriamente ser ouvido e ser considerado por todos os magistrados de todas a jurisdição de todos os tipos. E eu vim aqui na OAB mostrar para os advogados, para aqueles que se interessam, como exigir que os julgamentos sejam feitos com perspectiva de gênero. A seccional piauiense também realizou a 9ª edição do Congresso de Ciência Política e Direito Eleitoral do Piauí. A intenção do evento virtual foi de criar um espaço para a construção de conhecimentos teóricos e práticos acerca da temática. Falar do Concipol, Georgia, é como falar de um filho, né? E falar no Concipol é falar em casa. E, tendo em vista a pertinência temática, o tema que me foi dedicado hoje, o tema ao qual eu desejo me dedicar hoje, é o novo Código Eleitoral brasileiro. O direito eleitoral brasileiro sempre foi bastante vigoroso, mas sempre sofreu de um problema gravíssimo, que é a sua descontinuidade legislativa. Nós não tínhamos, como de fato ainda não temos, uma legislação que conversasse entre si, que se harmonizasse entre si. Nós temos um Código Eleitoral que é da década de 30, 40, que vem sofrendo modificações, mas só para que a gente saiba, ele é anterior à grande novidade do processo eleitoral brasileiro, que é a urna eletrônica. Esse código, que na verdade nunca passou pelo forno, pela forja do Poder Legislativo, ele é um decreto-lei, portanto, não passou pelo debate com a sociedade, não passou pela forma democrática de se colocar as leis no mundo jurídico brasileiro. E, tendo em vista a dificuldade de se ter um novo código, a legislação foi se reinventando em leis complementares, em leis ordinárias. E, por fim, hoje nós temos em resoluções do TSE. Então, hoje o que nós temos é uma grande colcha de retalhos. Bom, o tema que me coube falar seria sobre os efeitos da Lei 14.230 na inelegibilidade. A Lei 14.230 é uma lei que alterou, como se sabe, profundamente a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92, e com certeza esse é um tema que terá que ser enfrentado aqui dos mais complexos a ser enfrentado pela Justiça Eleitoral, no que se refere aos registros de candidatura. Essas alterações que foram feitas pela Lei 14.230, basta ver que foram alterados próprios princípios fundantes mesmo da Lei de Improbidade. A base principiológica toda da improbidade administrativa foi alterada. Seus ritos, procedimentos, penas, revogação de dispositivos, e certamente essas alterações vão afetar a inelegibilidade. Eu acho que essas alterações eram mais do que necessárias, acho que já veio um caminho sedimentado aí pela LIND, pela Lei de Introdução às Normas Brasileiras, e realmente essas alterações eram necessárias mesmo, porque todo mundo já se deparou com condenações de improbidade administrativa completamente injustas, desproporcionais, em que se pune erros, equívocos e não apenas atos ímprobos, efetivamente dotados de má fé, dotados de dolo. Bom, entre as alterações
rapidamente, eu acho que era importante destacar algumas que eu acho que vão ser importantes de ser enfrentadas pela Justiça Eleitoral. O ato de improbidade, para a configuração do ato de improbidade, agora ele deve ser doloso, não basta a culpa. É importante dizer que o dolo agora deve ser específico, não basta o dolo genérico. Atos praticados com base em decisões jurisprudenciais, ainda que minoritárias, não configuram ato de improbidade. O terceiro, que venha a ser participar de alguma forma de um ato considerado ímprobo, ele tem que concorrer ou induzir dolosamente para a prática do ato. Foram alterados os prazos de suspensão de direitos políticos, previsão da prescrição desde a ocorrência do ato, prescrição intercorrente, foram revogados alguns dispositivos. A lesividade, por exemplo, do artigo 11, ela tem que ser relevante. Não basta simplesmente a infringência a algum dos princípios da administração pública. Também aconteceu no YouTube da seccional da OAB no Rio Grande do Sul o debate voltado ao uso da inteligência artificial pelo Poder Judiciário. Veja só. Uma audiência pública inédita no Brasil que mostra o protagonismo e a força institucional da OAB Gaúcha. Tivemos aqui toda a representação da advocacia pública e privada. Tivemos aqui todos os tribunais presentes, se não pelos presidentes, por membros da sua administração e das equipes que trabalham com o tema. Tivemos o Ministério Público, a Defensoria, portanto, uma ampla participação em um tema que é fundamental para as advogadas e para os advogados, mas é fundamental para a sociedade. Nós precisamos ampliar este debate, porque se nós tivermos inteligência artificial julgando a vida das pessoas, isso diz respeito sim à sociedade, ao jurisdicionado e ao cidadão. A OAB do Rio Grande do Sul, portanto, mais uma vez, cumpriu com muito êxito, de forma protagonista, a sua missão de defesa da advocacia e da sociedade gaúcha. No momento, o Brasil está discutindo que caminho vai tomar sobre a regulação da inteligência artificial como um todo. Há 3 projetos de lei tramitando, existe uma comissão de juristas nomeada pelo Senado Federal que tem o objetivo, a função de preparar um substitutivo de projeto de lei para esse ano sobre inteligência artificial, que vai procurar contemplar toda uma série de demandas que tem a ver com necessidade de colocar maior justiça, equidade, transparência. É fundamental, né, que os advogados, os indispensáveis, a administração da justiça participem sim das decisões do tribunal, pautado aqui sobre esse tema, sobre dois pilares, eu diria, né? Transparência e regras de ética na condução de qualquer sistema que possa trazer a inteligência artificial. LGPD na saúde digital. Essa foi a temática apresentada em mais um seminário virtual da seccional da OAB em São Paulo. O evento, que durou 5 dias, contou com a participação de especialistas no assunto. Veja. E é nesse modelo de aprendizagem, como um processo dolorido, que as modificações impostas pela tecnologia geram algumas dificuldades. A tecnologia torna esse processo de estar no mundo com o outro algo intangível. E aí fica uma pergunta. Essa aprendizagem como um processo dolorido foi modificada pela tecnologia, que gerou a intangibilidade? Ou, por um outro lado, foi essa intangibilidade que se viu acentuada pela tecnologia, que tornou o processo ainda mais doloroso, ainda mais complexo, ainda mais necessária, portanto, a intervenção do direito. Eu tenho afirmado em aulas, em conferências, em alguns textos que eu escrevi, que esses processos tecnológicos foram responsáveis pela desterritorialização das relações jurídicas. Os elementos importantes para a formação das relações jurídicas perderam o seu substrato territorial. O vínculo jurídico já não se realiza necessariamente num lugar. E a técnica jurídica veio e disse, contratos entre ausentes, ou casamento por procuração. O objeto se desterritorializou quando nós inventamos a ideia de propriedade intelectual, por exemplo. E agora os dados nos desterritorializaram. Nós, enquanto partes, deixamos de ter concretude e passamos a ter uma intangibilidade.
Nós somos dados que circulam numa velocidade monumental, que estão aqui, mas também estão ali. E por isso a vida juridicamente relevante, ela não é mais necessariamente algo tangível. Ela é potencialmente intangível. E essa intangibilidade leva a uma necessidade de análise por filósofos, por sociólogos e também por nós juristas. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional, edição especial retrospectiva. A gente te espera. A seccional da OAB no DF, em março de 2022, celebrou o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, para reforçar as demandas por ações concretas e o combate a toda e qualquer prática racista que, lamentavelmente, ainda persiste no nosso dia a dia. Essa data, na realidade, a instituição da data do dia 21 de março como Dia de Combate à Discriminação e o Preconceito Racial, ela vai acontecer em função de um ato, né, pacifista que ocorreu em África do Sul. Esse ato que vinha com um objetivo da liberdade de acesso das pessoas, né? Isso durante o processo de implementação do sistema do apartheid em África do Sul. A lei conhecida como Lei do Passe, ela vai se dar por conta da morte, né, de 20 militantes e o ferimento, né, que 139 pessoas que ficaram feridas durante esse ato, que era um ato pacífico, né, em 1960, e essas pessoas foram mortas porque brigavam por liberdade, né? O início do momento da luta contra o apartheid, né? A ONU, 6 anos depois, ela vai pegar essa lei durante a reunião da ONU e ela vai transformar isso em uma lei, né, em um projeto de leis, uma lei para se discutir a questão do preconceito e da discriminação ao redor do mundo. Porque muitas vezes você estuda numa universidade, eu digo assim, que eu fiz universidade paga, né? Só que aí você vai pelo sistema do ProUni, você vai pelo FIES, e aí entra no que o professor falou, que vende sonhos. Vai lá, faz a sua faculdade, você pega uma bolsa, igual o FIES, você vai pagar após concluir o seu curso. Só que quando você está ali dentro da universidade, até para você conseguir um estágio, igual o nosso meio, a advocacia, a gente sabe que é mais fácil o quê? Para onde que estão os estudantes negros na hora do estágio? Ele está no Ministério Público, ele está no quê? Dentro do Estado. Mas por quê? Porque ou é uma prova, ou é uma inscrição, mas ele não está no escritório. Ele não sai da universidade preparado também pelo mercado, porque ele não teve nem oportunidade de estagiar num escritório, porque já começa pelo estágio. O negro, ele não é aceito como estagiário. Ele não é visto como um competente. Aí ele vai para o órgão público, vai lá, conclui a faculdade, sai sem experiência nenhuma de mercado, sem referência nenhuma para colocar no currículo que já esteve em algum escritório. E o que ele faz? Como é que você vai mandar um currículo que você não passou em lugar nenhum para um escritório grande, de nome? Ele vai olhar, além de ser negro, não tem experiência. Aí a gente coloca uma situação, Patrícia, que, por exemplo, a pessoa negra que ainda tem, talvez, um privilégio de conseguir fazer um estágio. A maior parte, por exemplo, a minha parte eu fiz esse processo que você falou. Fui fazer um estágio em órgão público, mas eu precisava de salário, precisava de um valor maior, a bolsa era pequena. Então eu acabei abandonando e voltando para o mercado de trabalho, ganhando o pouco que eu podia ganhar. Chegando em casa indo dormir 1h da manhã e acordando 5. Entendeu? Dormia 4 horas por noite. Para você competir numa faculdade com um cara que tinha carro para chegar na escola, na faculdade, tinha... A meritocracia, né? A questão da meritocracia que fala, né? A falsa democracia racial que a gente tem e o que se coloca como democracia. A pessoa não reconhece os privilégios. Às vezes tem um privilégio de fazer um estágio, fazer um cursinho de manhã, ter um carro para poder chegar à noite já jantado no horário. Cara, enquanto eu falo assim, eu acordava às 5 horas da manhã, pegava o ônibus 5h40, com mochila, com marmita, com tudo.
né? Almoçava por volta de meio-dia e ia comer depois do meio-dia, meia-noite, quando chegava em casa, porque não tinha dinheiro para comer na faculdade. Eram raros os dias que eu tinha um dinheirinho para comer na faculdade, né? Então, assim, eu tive que fazer esse processo todo totalmente diferente do que talvez uma realidade para muitos acadêmicos. E quando você entra sem estágio, sem nada no mercado de trabalho, de fato é isso. Você vai aprender no braço, você vai aprender no dia a dia, com jogo de cintura, com tudo. E não para por aí. A seccional da OAB em Santa Catarina realizou ainda o primeiro encontro estadual das comissões de direito homoafetivo e de gênero. A intenção do debate foi fomentar a troca de experiências e boas práticas na advocacia ligadas às causas LGBTQIAP+. A OAB tem esse papel fundamental em garantir aqui o artigo 5º, nossos direitos fundamentais, e garantir o exercício da cidadania plena de todo cidadão LGBTI. Então, esse papel que a Ordem tem nesse momento é importantíssimo. Ele é essencial que nós estejamos aqui atendendo a sociedade. É para isso que a OAB existe. A OAB não existe apenas para ser corporativista e cuidar de prerrogativas dos advogados. A OAB está aqui também para fazer o intercâmbio com a sociedade. Ainda nessa retrospectiva especial, a gente relembra outro evento realizado pela OAB São Paulo sobre gestão empresarial na advocacia. Acompanhe. Quero entender melhor como é que essa questão de gestão empresarial na advocacia, mas a advocacia é uma empresa, quem tem um escritório é um empresário, explica pra gente, fica à vontade, nós estamos aqui e ouvidos atentos contigo. Eu sou, sem mais delongas, engraçado essa pergunta, né? Gestão empresarial para um escritório de advocacia. 2022, meus caros. Se você é da minha idade aí, eu que já estou 50, você vai lembrar daquele desenho dos Jetsons. E a gente tinha uma família espacial com toda um apelo para as coisas digitais, e eles ali se movimentavam nas espaçonaves, e tinha ali robô e etc. Isso nos idos dos anos 60, 70. Parece que eles estavam já prevendo aquilo que viríamos a experimentar nos anos 2000. Pois então, esse mundo chegou, essa realidade chegou, e chegou para ficar. E a cada momento ela tem sido aí aumentada, essa realidade digital nas nossas vidas. Então, gestão empresarial para um escritório, sim, Nelson, é possível. Mas antes da gente poder entrar no meandro acerca dessa possibilidade, eu quero começar falando para cada um de vocês que nos assistem, que é preciso que, neste momento, a gente comece a pensar direito além do direito. Esse é um bordão que eu uso nas minhas palestras e vocês vão ouvir sempre. Por quê? Porque as próximas 2 décadas serão totalmente diferentes quanto às coisas que estamos vivendo nos últimos anos. Isso se dá exatamente por conta dessa revolução digital. Então, hoje, com a ideia de Big Data, Machine Learning, aplicativo para isso, para aquilo, internet das coisas, inteligência artificial, algoritmo para cá e para lá, automação, tudo isso tem mudado a realidade. E a advocacia não é diferente. Bom, esse é um ponto. Segundo ponto é que, se você olhar sobre o aspecto da competitividade, basta que você acesse aí o Conselho Federal da OAB e lá busque o ranking dos números de advogados por estado dentro da nossa federação. Então, somos mais de 1.200.000, 300.000, 400.000 advogados. Isso significa o quê? Significa competitividade. Em outras palavras, concorrência. Eu sei que essa não é uma palavra tão bem-vinda, mas a competitividade, ela faz com que eu precise melhorar aquilo que já faço. Então, se eu já sou bom em algo, eu preciso me tornar excelente, porque eu tenho 1 milhão e tantos outros mil advogados batendo a porta. Então, perceba, se a gente fizer aí um cálculo rápido na divisão de pessoas que compõem o nosso país, dividido pelo número de advogados, esse coeficiente, à medida que o ano passa, que os anos vão passando, vai diminuindo. Então, é preciso, meu caro, minha colega, advogado, que a gente comece a pensar diferente. Então, você que é sociedade, você que já está 20, 30, 40, você que está começando agora, é preciso pensar direito além do direito.
Mudando de assunto, a OAB do Rio Grande do Sul também realizou um evento virtual voltado aos advogados e advogadas de todo o país, intitulado Meio Ambiente ao Meio-Dia, Direito e Energia. É uma alegria para nós poder discutir esse tema tão relevante, que é o tema que é tão relevante, tão caro e tão próximo à prática da advocacia ambiental, que é o tema da energia nas suas inter-relações com o direito. Nós temos hoje a oportunidade de travar um debate muito rico. Eu tenho certeza que os nossos debatedores hoje vão trazer contribuições muito interessantes para todos nós, para a advocacia gaúcha e para os membros da sociedade civil que nos acompanham, sob o ponto de vista tanto do setor privado, quanto do setor público. O mercado de energia elétrica, hoje ele é dividido em 4 setores, especialmente com a modernização a partir dos anos 90, ele ficou no mercado de geração, transmissão, distribuição e especificamente comercialização na Câmara de Comércio de Energia Elétrica, CCE. Então, todo esse mercado, ele se tornou bastante sofisticado e para quem vai atuar no ramo, especificamente vai ter que entender de direito administrativo, notadamente de regulação e também de direito ambiental. Então, uma assessoria para uma empresa, ela normalmente vai demandar essas 2 habilidades de um advogado. E aqui nós estamos a falar de contratos milionários, não há contrato com menos de 7, 8 zeros. Então, é um mercado de franca expansão e de franca ainda uma procura de maturidade. Não é à toa agora a crise hídrica colocou à prova de novo o mercado de energia elétrica. Então, veja, eu tenho aqui toda uma sorte de contratos na CCE de curto prazo, D+1, mercado spot, ou seja, não só a geração, ela se estrutura a partir dessas inúmeras múltiplas fontes, com o mercado de transmissão, que talvez é um mercado mais estático, porque você coloca a linha de transmissão e você cobra a tarifa única de transmissão, a TUST. E nesse ponto, aqui a primeira inserção e primeira provocação. Não adianta a gente pensar em novas fontes de energia sem pensar o relógio, como diz o Fritjof Capra. Ou seja, eu vou ter que pensar na transmissão. Por exemplo, nós temos uma linha de 500 kV que segue de Porto Alegre a Santa Vitória do Palmar e ela vai começar a ficar estressada. Então, não adianta a gente começar a pensar em novos parques eólicos ou solares se eu não tenho como escoar isso para o mercado consumidor, jogar isso para dentro do sistema, seja no mercado livre ou no mercado regulado. Então, a preocupação da ANEEL em tentar fazer uma nova linha, por exemplo, guardada, claro, a proteção ambiental, isso é inexorável, mas talvez na área litorânea, Mostardas, enfim, do outro lado da Laguna dos Patos. Essa é uma linha ou cruzar uma linha na parte oeste da Laguna dos Patos e descer para Santa Vitória do Palmar, que é a proximidade de ventos. Um outro tema que eu gostaria de fazer uma segunda provocação é sobre o sinal locacional. A gente sabe que, apesar do Rio Grande do Sul ter sido protagonista na energia eólica, nos parques em Osório, a gente foi o primeiro parque eólico, a gente foi pioneiro nisso. Hoje, o mercado eólico é muito focado no Nordeste. Só que ali eu tenho um problema. Como o principal consumidor dessa energia é o Sudeste, eu tenho uma perda de energia gerada na linha de transmissão mais distante. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!